Você quer aprender como usar o mercado de opções para estar otimizando a sua carteira de investimentos, para você conseguir boa rentabilidade no mercado? Então é isso, seja muito bem-vindo ao Descomplicando as Opções, tá? Onde a gente traz sempre um convidado, né, que foi aluno do Sistema Diamante, ou assinante de Opções e Oportunidades, para a gente estar batendo um papo, vendo as maiores dificuldades, passando muito conteúdo também para que você aprenda e para que você possa pegar esses insights para estar usando esse mercado, para estar gerando renda todos os meses ou para estar otimizando a sua carteira de investimentos. E é isso. Antes de mais nada, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve agora, clica no sininho para você receber as notificações. E é isso daí. Vamos chamar o Eduardo para bater um papo com a gente. Fala, Eduardo, tudo bom? Beleza, boa tarde. Tudo bem, Léo? Tudo tranquilo? Como é que você está? Beleza, graças a Deus. Viu? Prazer em vê-lo aí, viu? Pô, Nos maravilha. apresentarmos assim pessoalmente. Viu? Sei que você morou na minha terra também, eu sou de Natal também. Ah, E você é tem de muita Natal também? similaridade. Tem muita similaridade no meu caso com aquele teu caso lá, quando surgiu o sistema diamante. Eu achei fantástico. Inclusive, foi até antes de eu fazer o curso, né? Que você falou naquele, naquele programa inicial, né? Você fez o programa inicial antes de startar, né? E tudo que você estava falando coincidiu. Cara, acho que alguma coisa a mais é que eu tenho que fazer esse curso, né? Além da qualidade apresentada, que foi fantástica. Poxa, que bacana, cara. Prazer enorme aí te conhecer. Você tá morando em Natal hoje ainda ou não? Não, Léo, atualmente eu saí de Natal, né? Terminei escola técnica lá, chamava-se ETFER, né? Hoje é IF, que é Instituto. Formei em 93 na área de mineração. Atuei na Vale também, né? Na Vale Carajás, né? Esse período. E primeiro eu vim para Paraíba, trabalhei com titânio, depois eu fui para a Vale, né? Passei o período lá, fui estudar, né? Fui me graduar. Aí voltei aqui para Pernambuco, né? Fiz um trabalho em Pernambuco, rapidão lá, fora de João Pessoa, e depois vim para Campina Grande, onde eu estou até o momento, né? E sempre assim, buscando, né, aprender um pouco sobre a questão de investimentos, né? Que é uma coisa que a gente todo dia está aprendendo um pouco. E eu reconheço que ainda sou um pouco negligente em função, tu sabe, né, Léo? A questão da vida da gente, né? Porque tem algumas coisas que você não pode largar e focar, né? Mas eu É. tenho muita vontade de me aperfeiçoar mais, né? Pô, bacana. É um negócio que a gente nunca para de estudar, né? Então eu É, falo, pô, tô há 10 anos no mercado de opções e eu estudo. Hoje eu estudo menos, né? Mas eu estudo pelo menos umas 2, 3 horinhas aí por dia, né? Então, olha, então já há alguns bons anos fazendo isso daí, né? Só que a gente não para, a gente sempre vai aprendendo coisa nova, sempre tem coisa para aprender, sempre tem novos estudos aí para estar fazendo. Então, a gente vai nessa constante aí, né? E você foi de qual turma aí do? Você foi de Sistema Diamante, não foi? foi da última turma. Ah, da Agora, última. da última turma, Hilton, Leonil, são fantásticos, tá? Os caras são, assim, coisa assim, fora da curva, ali. Pô, bacana. Cada um no seu modelo de ensino, na metodologia, mas são os caras, assim, que... Hilton é uma mente brilhante, é um cara, aquele nível de autocontrole que ele tem, de resposta assertiva em curtíssimo tempo, é fantástico. Eu sei que isso é adquirido com prática e tudo, mas ele é um cara fora da curva, é incrível a maneira que ele consegue interpretar uma coisa que muitos alunos colocavam muito complexa, né? Porque como alguns alunos não entendem a linguagem, eles colocavam como eles entendem, né? E ficavam, mas ele conseguia ali trilhar e chegar e pá, arrancar, né? E dar a resposta. Não, é exatamente isso aí que o cara queria. Então, um nível, né, muito alto, assim, de conhecimento que ele tem, né? Apesar de ter vindo da área também, da área dos números, dos bancos também, mas ele tem um destaque muito grande. E o Leonilson, assim, né? Acho que ele nasceu para aquilo. Ele tem que ser, não tem outra coisa a não ser professor. Não tem como. Ele é muito, cara, ele consegue interpretar algo antes de você manifestar o que você está perguntando. Eu achei assim incrível. Ele já tem a didática, né? Já tem aquele método, mas ele consegue captar e mais ainda, ele transcende um pouco no sentido de te dizer a forma de uma linguagem bem mais simples e coisas que são extremamente complexas. E não, a gente não está falando nada dessas outras estratégias, né? Como tem outras, borboleta, alguma coisa combinada, que andei vendo já, mas ainda não. Eu estou ainda no básico do básico, estou com o pé bem no chão, mas eu sei que tem outras estratégias mais complexas que elas abrangem determinados comportamentos, né, do ativo,
para te dar uma proteção, de repente você não é uma coisa reta, né? Não. De repente ele pode mudar ao longo e essas estratégias são justamente isso, daquele teu nível de, mas ele consegue captar isso e trazer para no caso, uma forma mais objetiva de você abordar. Né? Você tem essa característica aí. Né? Então, são dois casos assim que parece que você escolheu muito bem, tá? Então, o resto da equipe eu não cheguei a conhecer, interagir um pouco com o pessoal que fica lá via e-mail, né? Mas, assim, os dois também realmente, até repassa, por favor, esses meus comentários. Eu sou meio suspeito de falar, porque a gente interagia bastante com o chat nele, sim, mas assim, pode, de coração mesmo, que eles continuem, porque eu acho que eles só vêm agregar aí no projeto. Poxa, que bacana. Vou passar assim a mensagem para eles, eles vão ficar felizes aí com o feedback. Bacana. Como é que foi para você aí fazer esse treinamento, essa tutoria aí do Sistema Diamante? Foi bom? Foi proveitoso? Conseguiu colocar em prática? Olha, em resumo, né? Sendo bem objetivo, o investimento foi bastante válido, certo? Ele foi bastante válido. Não tem como você falar que vocês deixaram alguma coisa a desejar, nesse sentido. Então, acho que cada pessoa que fez, mesmo assim, não sendo muito da área de números, né? Mas a área de exatas, mas ele sentiu o comprometimento de vocês com o projeto e cabe a eles um pouco estudar um pouquinho mais. Como eu já vi um pouquinho dessa área, né? Eu mexo com produção, eu mexo com a parte de engenharia, e sou administrador também, eu preciso disso, né? Isso faz parte da minha rotina. Eu senti, assim, muita, vamos dizer assim, facilidade em entender o macro, né? Eu não estou te falando isso, se você fizer algumas perguntas para mim, assim, eu vou tentar te dizer a minha visão no meu entendimento, mas aquela parte mais técnica, não. Mas, em síntese, né? Eu já sei o que são os contratos, né? Que, por exemplo, você tem ali a cal e put, eu já sei o que é, que fica de um lado, que fica do outro no contrato. Isso eu posso falar de cara. E algumas operações mais simples, né? Lógico. Mas isso é a base. Isso é a base. Como a pessoa disse, tudo deriva, né? Usando a derivada, né? Tudo deriva dali. Eu acho o aluno partindo dali, o resto vai ser com ele, né? O resto vai ser com ele. Mas o investimento foi bastante válido e assim, me ajudou no sentido de que eu venho de uma situação, né? Que acredito eu que eu tenha uma boa participação nisso, né? Não foi total, mas eu tive uma boa participação. A outra parte, eu acho que foi quem estava comigo, né? De algumas decisões que foram tomadas com base em confiança, basicamente, e que eu não tinha tanto conhecimento. Aí o que aconteceu, né? Eu fui a algumas instituições, né, instituições de nome e tal, e resolvi, né, chegar a um patamar de cliente para ter um atendimento mais próximo. E a partir daí, eu acatei algumas estratégias. Eu não sei se você deve conhecer, né? Você já atua nessas empresas aí, são estratégias de estruturas de que são call spread, né? Chama call spread. Não é isso? Você tem uma tese que no futuro, o mercado aumentando em tantos degraus, você tem um retorno, correto? Uhum. Só que tem um detalhe. Elas causam perda permanente. E isso, para mim, não ficou claro. Nós tivemos uma reunião anterior no qual eu manifestei o seguinte, olha só, o meu perfil de investidor, apesar desse tamanho, mas eu quero algo mais pé no chão, e eu estou buscando um suporte nesse sentido. Isso foi até em teleconferência, tudo bonitinho, né? Quando chegou o paper para mim, o e-mail, né? Tem alguns termos em inglês, Léo, assim, desconhecidos, né? E muitos termos, call spread, tal e tal, booster, tal, operação rubi, aquela coisa toda. Então, foi realizar 6 operações, 3 e 3, nas quais as rubis, né? Quando não tem sucesso, você fica com ativo, não tem problema, isso aí é tranquilo. Mas as outras eram perdas permanentes, né? Aí, assim, ao longo do período, procurei monitorar, achando que teria como a gente interagir, né? Para mudar alguma coisa, como uma rolagem, por exemplo, né? Uhum. Depois que eu estudei bastante, Léo, eu vi que tinha como sim. Só que todo momento que eu cheguei, não foi me dada essa oportunidade, vamos dizer, essa alternativa, né? Essa alternativa. Não, olha, não, vamos esperar, vamos guardar, e a coisa assim, né? Se solubilizando ali, acabou que foi zero. Foi perda permanente dos três, né? Um impacto significativo aí na ordem de 25K, que impactou razoavelmente a minha carteira, mas não foi só o financeiro, né? Eu acho que foi mais a questão da abordagem, da forma como foi, né? Isso que me magoou mais, porque o financeiro, a gente tem todo dia, tem mercado, né?
todo dia surgem oportunidades e você tem, como o próprio sistema de diamante trabalha, né? É gradual, aquela coisa toda pé no chão. Aí, assim, e eu fiquei muito, vamos dizer assim, alerta, né, com o que aconteceu. Inclusive, acionei algumas coisas aí internamente na própria empresa, buscando agregar para que esses profissionais sejam melhores orientados, ou então, sei lá, que eles mudem o script deles, né? E agora, eu estou ciente que quando eu dei o aceite, né, foi. Não adianta mais. Depois que eu estou muito ciente, eu li a respeito da legislação que rege isso, dos mecanismos reguladores, e eu sei que, na verdade, quando eu dei o ok, mandei seguir. Só que eu não achei legal a postura, né? Hoje, né, eu migrei para XP, né? Voltei para parte para XP, estou com a BRA, estou sendo bem assistido, a equipe da BRA muito boa. Inclusive eles têm assim ótima referência sua lá também, né? Você faz história lá, entendeu? Oh, bacana. E super bem, eles buscam nos atender da melhor maneira possível, né? E assim, ainda continuo parte lá na empresa, né, na RIC que eu estava, e parte na XP aqui. Então, eu estou assim, eu também não saí de vez, porque eu acho que todos merecem uma segunda chance, né? E eu já externei tudo que eu tinha, eu acho que a gente tem que crescer junto, né? Até agora, eu mudei completamente minha assessoria, tinha 2 assessores, um geral e outro mais direcionado para estruturados, isso foi modificado, e a gente está caminhando aos poucos. Só que o meu foco é mais com BRA, eu me dou mais com BRA. E assim, a gente vai migrando gradualmente, né? Certo? E o curso assim, ele me ajudou justamente na parte de conhecimento em si. Quando você faz uma operação de, de trade normal, assim, de trade normal, você fica assim, eu vou fazer a gestão de risco, eu coloco um stop ali, beleza. Mas como eu não tinha esse conhecimento de gerenciamento de risco, alguns ativos meus, em pequena quantidade, lógico, eles estão muito abaixo, né? Então, estou buscando o quê? Justamente trabalhar nessas variações dele, com o swing trade, mas as opções, elas te dão uma oportunidade muito boa, no sentido de você estar fazendo as vendas cobertas, está sendo remunerado. Se você quiser adquirir um determinado ativo, você pode fazer a venda de puts também. Então, abrir um outro mundo para mim. E outra coisa, Léo, eu acho que hoje, na minha vida, é investir em conhecimento. É conhecimento, não adianta. Porque o que passou, passou, né? Eu tenho um projeto que ele já está próximo, acho que daqui a 2, 3 anos ele já atinge o tempo dele, né? E a partir daí eu vou ver. Eu conversei até isso com o Hilton, né? Aonde eu cheguei e o que é que eu vou fazer, né? Porque como hoje eu tenho 100, acho que 95% de renda variável, aloquei alguma coisa em tesouro também, desculpa, em LTI, se eu não me engano, porque a minha segunda conta XP não poderia. Mas tinha alguma coisa em renda fixa, né? A reserva de emergência está também, como você orientou, feito daquela forma lá que tem liquidez, né, diária. Tinha todo aquele dever de casa cumprir, né? Mas hoje vamos dizer que investimentos mesmo, assim, vamos colocar, né, contemplando tudo, eu tenho acima de 80%, 80%, 90% em renda variável, em ativos. Então, eu sei que isso hoje, qual era a minha estratégia? Era crescer até determinada meta de tempo, e a partir do que é que eu vou fazer agora? Eu vou alocar um pouquinho mais em fundos, vou alocar um pouquinho em renda fixa, né? Mas eu estou vendo que eu acho que eu poderia já começar esses aportes já agora, de forma bem gradual, para daqui a 2, 3 anos a coisa está mais pé no chão. Maravilha. O investimento, né, em renda variável, assim, eu acho muito importante isso que você falou, porque a maioria das pessoas não tem essa ideia do que é perda permanente e a perda temporária, né? Então, quando você entra no mercado, você quer colocar ali e simplesmente ver o seu dinheiro crescer, e às vezes não tem essa coisa tão clara do que é uma perda permanente, do que é uma perda temporária. Então as coisas acabam se misturando. O que acontece muito, né? Acontece muito da pessoa entrou num ativo pensando no longo prazo, aquele ativo, sei lá, caiu 60%, 50%. Ela entra em desespero justamente por não ter essa separação na cabeça tão clara, né, do que é perda temporária, que é um movimento temporário, e se é uma boa empresa, se os fundamentos eles continuam, essa empresa ela tende a crescer no longo prazo, e essa oscilação é normal, faz parte aí do processo de renda variável, né? A perda permanente, que é justamente isso, quando a gente tem uma operação que tem início, meio e fim. Então, sei lá, coloquei R$ 100. Em um mês,
ou vai voltar 300 ou vai virar R$ 0. Essa é a perda permanente, né? Ou se eu comprei uma ação e essa empresa quebrou, a gente tem ali, de fato, uma perda permanente que vai acontecer. Então, acho que essa separação ela é muito importante até para a gente ter ideia, né? E a gente ter a capacidade de escolha do que a gente vai alocar nas nossas operações, nas nossas posições. Então, o que eu gosto de abordar muito lá no Sistema Diamante é isso, né? Pô, coloca o seu capital maior parte em estratégias que têm baixa probabilidade de perda permanente, e aí a gente vai gerando caixa com os ativos que a gente tem, porque a gente vai sofrer as oscilações do mercado, beleza? Mas a gente não perde o nosso potencial de estar gerando caixa, a gente não mata a nossa vaca leiteira, e aí a gente começa a alocar nessas estratégias mais agressivas com o que o mercado já deu para a gente, não com não com o nosso capital próprio, porque isso faz total diferença, né? Qualquer erro, qualquer operação que você entre assim que, sei lá, por exemplo, o que aconteceu com você, né? Se você entrou ali com uma alocação maior do que deveria, você vai ter uma perda significativa no seu patrimônio e no final das contas não vai sobrar, pelo menos se fosse uma perda temporária, que pelo menos você ficou com um monte de ativo na carteira, né, que eles têm expectativa de crescimento a longo prazo e geração de caixa, tudo, beleza, estaria ok. O problema é essa perda permanente e você simplesmente, aquele capital, né, acabou virando pó. Então, acho que isso que você falou é importante. Às vezes a gente começa até. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, assim, eu fiz, por exemplo, ciências da computação, porque a Ah, minha maior curiosidade muito era, bom. puta, eu estou usando um computador aqui, como é que funciona esse negócio? Eu aperto um botão aqui, o que está por trás disso daqui que faz isso funcionar? Né? Então, eu só fui ficar, quando estava fazendo o curso, só fui ficar tranquilo, digamos assim, acabar com essa minha ansiedade, essa necessidade de saber o que acontece por trás das coisas, quando eu vi a matéria de compiladores, né, que a gente vê como é que funciona o 0 e 1 da máquina ali, a Binária, programação, o linguagem binário, binária. exatamente, linguagem binária, a gente botava até umas plaquinhas assim, uma Isso, programação em linguagem binária, e aí a plaquinha dava ali sei lá, você conseguia montar uma calculadora, era um baita trabalho, né, botando no registrador ali da maquininha o 0 e 1 ali do que você queria. Aí beleza, eu fiquei tranquilo. Mas assim, esse conhecimento, acho que essa curiosidade, ela é muito importante até para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, entender o que as pessoas estão sugerindo para a gente fazer e para que a gente possa ter mais confiança, para que a gente, enfim, possa tomar as nossas decisões, né? Eu acho que não tem, principalmente quando se trata de um investimento, não tem melhor decisão que possa ser tomada senão a nossa, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa vai ficar confortável com uma coisa e desconfortável com outra, e isso vai impactar nos resultados, né? Então, acho que esse daí é um ponto importante, uma colocação que você colocou sobre aprendizado aí, que eu acho bem interessante, né? E quanto você falou da carteira ali, né, que estava começando a colocar em renda fixa, não é isso? isso. Ou, Primeiro, já sei que eu não sou tão velho assim, né? Você lembra ainda daquele lance dos cartões, cara? Você mexeu com aquilo ainda, cara? é, Nossa, na verdade, ó, eu fiz a faculdade em 2009. E foi 2009. até eu fui até o último semestre ali, e foi quando 2013, aí eu abandonei o curso porque eu queria trabalhar com mercado financeiro, viver de mercado financeiro, e aí eu fui seguir o meu rumo com outras coisas, né? Mas na Entendi. época a gente tinha que estudar, por exemplo, você vai estudar compiladores, né? O compilador ele faz o quê? Você pega uma linguagem de programação, C, C++, você digita o código e vai ter a linguagem da máquina ali, né? A Isso. linguagem por trás que vai pegar esse negócio e vai transformar em zeros e uns, né? Colocando nos registradores do processador e tudo mais. Então a gente estuda isso daí. E esse negócio aí, eu esqueci até qual era a matéria, mas era a parte voltada mais para automação, né? Que a gente programava em 0 e 1, aí Isso. conectava na plaquinha
passava para a máquina ali o código nos registradores da máquina e você ficava com uma plaquinha assim na mão ambulante, né, que você ficava brincando com ela. Então, eu não sei se hoje ainda tem isso, né? Pô, já Eu faz tenho tempinho. receio, Léo, que hoje, o pior ainda, é que as pessoas não resgatem isso que você falou, porque isso é a base de tudo, é como você disse, né? Eu também sou extremamente curioso. É como eu te falei, eu sou negligente, eu poderia ser um aluno melhor, isso é aquilo de me dedicar. Mas em função de priorização de vida hoje, família, né? Um monte de coisa. Hoje eu ainda aqui na área, hoje eu tenho uma pequena empresa, né? Um microempreendedor individual, e eu presto serviço. Então, eu tenho uma vida muito corrida, mas eu sou apaixonado por aprender. E, assim, a área de exatas é fantástica. E eu vejo muita coisa que você propõe, pouca gente conversa sobre isso, que é a base de tudo, né? Essa linguagem de máquina, só para você ter ideia da importância que tem, né? Na época do Hitler, né? Daquela coisa drástica, né? Da nossa humanidade, os alemães desenvolveram uma máquina chamada máquina Ulerite. Essa máquina Ulerite, ela fazia esse trabalho que você está falando, em linguagem binária, e ele catalogava, né? Em função dos dados dos judeus, eles conseguiram fazer uma base de dados e conseguiram encontrar muitos judeus que levaram para os campos de concentração. Isso é algo, né, que foi extremamente negativo para a humanidade, mas só denotou a importância que tem dessa linguagem como base, naquela época, né, para você ter ideia. Então, a partir daí, você resgata isso, né, e é até um propulsor para as pessoas buscarem. Imagina você entender uma linguagem dessa binária e você entender como é que opera as opções. Eu acho que as opções elas tendem a ser bem mais fáceis, né? Você entender o princípio. Então, é importante a gente trabalhar, porque o desempenho vai estar diretamente ligado ao grau de importância que a gente dá àquilo, né? Então, só voltando aqui à tua pergunta, né? Então, agora o que eu estou pensando nessa minha meta para 2025, mais ou menos, 2024, 2025, né? Que eu tenho, né? O que eu fiz? Eu tirei um pouquinho o pé do acelerador agora, investi em educação, que é no caso que você está diretamente ligado, que são os cursos, né? Entendeu? E a partir daí eu tô tirando mais o pé. O que eu estou fazendo? Conforme eu conversei com o meu assessor da BRA, que é um cara o Alexandre, né? Acho que você conhece, eu acho, né? Um cara assim que tem me dado um apoio bacana nesse sentido. E eu tomei essa decisão de quê, né? Aplicar o sistema diamante e, vamos dizer, eu tenho hoje uma massa, certo? Uma massa financeira hoje. Então, o que eu estou fazendo? Né? Aportes são muito poucos, assim. Geralmente, eu pego alguma posição que realmente eu estou preciso fazer e realmente invisto novamente, né? Entendeu? Com as orientações do opções de oportunidades, né? Ou alguma coisa que eu vejo. Por exemplo, VEG um ativo que eu queria muito entrar, mas ainda não estava no ponto legal. Eu comprei um lote de VEG agora recente, apenas estou começando gradual. A empresa que eu vejo que tem bons fundamentos, já vem acompanhando há algum tempo. Na indústria, ela é muito conhecida, né, por onde eu passei também. Empresa inovadora e tal. Todo aquele seu dever de casa para analisar o que estou fazendo. E realmente estou constatando. Então, estou investindo um pouquinho. Mas assim, o que eu estou buscando é trabalhar com o que eu tenho hoje e fazer esse direcionamento para um pouco mais de renda fixa, o que eu posso. E aqueles demais, inclusive eu tenho 3 perguntas depois aqui para você, dos meus ativos que estão com baixo desempenho, né, com perda temporária, né, uma perda alta, algumas teses que eu estou aqui, eu vou te perguntar. Eu estou mantendo eles, entendeu? É o caso de, por ordem, né, de importância, aí tem, via fora do comum, uma coisa que corresponde a cerca de 10% do meu patrimônio, foi até em função daquela orientação também que foi feita, né? E eu acabei que hoje eu vejo, né, que a decisão de fazer um pouco de preço médio, não sei também se foi questão de mercado, falta um pouco mais de análise mais profunda, mas eu acredito que, Léo, dentro da minha pequenez, né, e conhecimento nessa área, o pessoal também, pessoas que têm muito gabarito, né, também estavam orientando. Então, não foi só eu, né? Então, meio que, eu acho que também foi uma coisa lá no mercado. Mas é perda temporária, né? E eu acabei fazendo um pouco de preço médio nela. Aí surgiu um volume razoável. Mas está lá, já fiz uma operação, já fiz uma venda coberta, deu certo.
no momento que o Wilton me ajudou, eu resolvi tomar uma decisão de antecipar uma rolagem em função do movimento que ela fez, e eu me senti mais como ele disse, né? Eduardo, que você se sente confortável? Sim, eu me sinto confortável em aumentar esse strike. Não, então, você pode fazer, e fiz e deu certo, né? Fiquei protegido. Então, já para uma aprendizagem do curso, então isso foi muito bacana. Então, hoje eu continuo com a minha quantidade, e esses que estão em menos quantidade, cerca de 1, 2, 1%, 0,5% da carteira, eu estou mantendo e estou aguardando. Eu estou analisando, Léo, justamente o comportamento gráfico desses ativos que estão, vamos dizer assim, muito abaixo, por exemplo, vamos lá, Fleury, Azul, a própria... Não, CSN está um pouco fora, que CSN fora, é outra análise. Mas eu acho que... Vamos usar esses dois exemplos aí, né? Então, vamos dizer que a BBDC também ele tem um comportamento bem atípico, você vê o comportamento de subida e descida dentro de dois limites, porque eu não tenho muito tempo para me dedicar, e meu conhecimento de estatística, eu tenho que me aprofundar mais, mas é uma área que é fantástica. Então, quando eu vejo isso, eu estou mantendo e vou ver justamente no ponto de entrada e de saída, continuando no ativo, para testar. Até uma questão didática minha, fazer com esses ativos aí, né? Certo? Aí eu estou vendo, estou mantendo. E, por exemplo, novos aportes que eu penso, por enquanto, é pegar algumas posições que eu tenho e estar desviando de renda variável para renda fixa um pouco, e novos aportes só em renda fixa. Eu não estou querendo, tipo assim, sei lá, 10K, 20K, 30K e pá, um ativo só, entende? Por enquanto. Por enquanto. Mas eu penso nisso na frente e trabalhar um pouco com opções. E deixar um pouco mais de lado o aporte direto em ativos e trabalhar com opções. O que está faltando para mim é justamente um pouco mais de maturidade, né? Um pouco mais de base, de lastro, para estar fazendo operações. Alguma coisa assim, eu já estudei um pouquinho, eu não sei se você comentou, acho que não comentou no curso não, mas um pouquinho de box, né? De box, operações box, né? Eu acho que seria interessante a gente depois estar conversando, mas alguma coisa nesse tipo. Eu não sei, lá, posso até falando besteira, mas as travas de alta e travas de baixa, você tem um ganho garantido ali, né? É outra coisa que eu também estou querendo me direcionar, porque em função do valor, não importa o percentual que você ganha, dependendo do nível de investidor, né, o valor real é importante. Você tem uma operação que ela tem um alto percentual, ok? E um grau de risco alto. E você tem um baixo investimento, vamos dizer assim. Mas se você tiver um alto volume de investimento e um percentual de ganho baixo, o teu resultante pode ser interessante também. E um grau de risco baixo, né? Então, eu estou mais nessa segunda opção. Para mim, não teria qualquer problema. Claro, aqui a gente tem uma operação que ela vai te garantir, vou chutar aqui, tá? 1%. Acho que não está dando renda fixa, né? Quase 1, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá. 2%, 2, para diferenciar, 2, né? Em opções. A gente consegue travar isso? Beleza. 2, 1,8 livre. Ok, seria mais interessante do que eu buscar, de repente, 3,5, 5, 8, 10, com risco de perda permanente. Então, eu estou pensando agora dessa forma. Eu acho que é o momento, eu já estou com 4,3 lá. E é um momento já da gente, né, tá se dedicando mais aos projetos pessoais, inclusive esse projeto de estar estudando um pouco melhor a financeira é um deles, né? E eu quero ver onde eu consigo chegar até 2025. Beleza, hoje a gente está aqui, né? Corrigindo a partir de agora, né? Essa linha que eu estou te falando, aplicando a metodologia do sistema diamante, deixando um pouquinho mais em renda fixa e vendo esse ganho, né? A gente aplicar em outras estratégias aí e fazer o diamante, né? Como você recomenda. Perfeito. Assim, tudo que a gente vai ver no mercado é janela de oportunidade, né? Então, assim, às vezes você fala, renda fixa, pô, não sei se me interessa. Então, tem duas coisas que tem que observar. Primeiro, perfil e segundo, janela de oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro em renda fixa. Eu tenho uma renda fixa que eu fechei lá em 2015, que vai vencer 16. Que vai vencer em 2023, que está me pagando 16,8% ao ano. Isso. Não sei, eu lembro da época que você conseguiu isso.
Cara, mas eu lembro que você falou isso naquele curso, antes do... Qual o nome do curso, Léo? Eu tenho aqui, só que eu não vou tirar da tela aqui, mas eu fiz ele antes da tutoria. Como é que é o nome? Opções oportunistas. Não, é outro lá que você fez. Foi o Renda 30K que você participou do evento? Isso, Não? isso. Ah, Você falou esse exemplo também, eu lembro, não esqueci não. Não esqueci bacana. não. É, isso aí naquela época. E eu tô vendo um desenho tendendo, não a esses níveis, né? Não Uhum. a esses níveis, acredito que a gente não consiga chegar, mas bem próximo. E eu estou vendo essa janela também agora, justamente para estar mudando esse mindset, né? Para estar direcionando mais, né? Certo? E em paralelo a isso, Léo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu só não estou Perfeito. fazendo do jeito que eu quero, porque, infelizmente, eu preciso me preparar mais tecnicamente. Mas, enquanto isso, a caixinha está aqui no trabalho, está deixando, reserva de oportunidade, estou deixando. Eu não me sinto seguro, Léo, de fazê-lo ainda. Te confesso que ainda não estou seguro. As operações mais, vamos dizer assim, a partir de trava de, Aham. trava de alta e trava de baixa, mas as Travas. vendas corretas, não, aquilo é tranquilo pra caramba, pé no chão, tranquilo. As travas eu preciso observar mais um pouquinho como é que faz, né? E para poder eu sentir um pouco mais de segurança, entendeu? Eu sou um aluno que eu sei que eu estou um pouco atrasado, né? Mas eu não quero, eu quero caminhar até onde eu sei. Até onde eu sei que É, eu me sinto seguro, é isso, né? eu acho que assim, o timing de aprendizado vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, eu acho que não tem isso de estar atrasado ou não estar. É questão de, pô, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua rotina, né? Pô, a rotina muitas vezes é super pesada, né? Às vezes não sobra tanto tempo para você estudar, ou sua cabeça às vezes está tão cheia que você não consegue absorver tanto as coisas, né? Então, é tranquilo, como eu falo, o processo, o aprendizado também vai ser um processo de longo prazo, né? Então, quando eu estava lá atrás, 10 anos atrás, exatamente há 10 anos atrás que eu comecei a estudar opções, né? Então, talvez, né, eu nem parei para pensar assim nisso, mas talvez naquela época eu tenha pensado, pô, vou aprender opções e vou aplicar isso e pronto, né? Aprendi, está aprendido. Não, aprendizado é um negócio que não para nunca, né? Então, Isso. todo dia você vai aprendendo mais um pouquinho, todo dia você enfrenta um cenário diferente, e que você vai aprendendo com esse cenário. É, você fala, por exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza, esses ativos estão caindo bastante, né? E às vezes a gente esquece que aconteceu um cenário que, pô, eu acho que talvez nem nossos pais aí viveram, que é o cenário de pandemia, né? Então, Sim. que bagunçou o mundo inteiro, ainda está bagunçado. Agora a gente tem outro cenário aí que está estourando que estourou, na verdade, na Europa, né? Um cenário também de guerra lá entre a Ucrânia e Rússia, que pode ainda impactar a economia ao redor do mundo inteiro. E assim, cada ponto, cada acontecimento desse, eu acho que é importante a gente ter a mente aberta e a visão aberta, no sentido de que cada efeito, cada momento desse abre uma janela de oportunidade diferente. Então, pô, a gente estava com a expectativa de juros baixos, crescimento acelerado, pum, veio pandemia, veio a situação de inflação, taxa de juros já subiu, é lógico que impacta em alguns setores, né, mas oportunidades surgem também. Então, eu acho que isso é muito, muito interessante. Quantas estratégias direcionais, né, que você falou, dificuldade de fazer trava de alta, trava de baixa, não sei se é meu perfil, talvez, e tal. Eu acho que são estratégias bem legais também, porque, por exemplo, o que a gente faz, né? Eu não sei se você viu lá no Opções e Oportunidades, acho que a gente pegou as 3 operações direcionais ali na sequência, que deu somado ali 425%. E só que assim, a alocação que você faz é pequenininha, né? Porque você coloca 1% ali do seu 1%. capital, Tá. pô, vai dar 425%, beleza. Você colocou 1% do seu capital, vai voltar 4,25 que você aumenta a eficiência da sua carteira. E qual que é o grande detalhe? Esses 4,25% não é em valorização da carteira, é em saldo disponível em conta corrente. E aí te dá a capacidade de fazer o quê? Comprar mais ações de boas empresas que estão por excelentes preços, né? Outra janela de oportunidade que a gente tem é o mercado de ações, porque tem muita empresa boa que está barata.
Isso não significa que se eu comprar essas ações agora, elas não vão continuar caindo, elas podem continuar caindo. Mas a gente tem que olhar um pouquinho, com prazo ali um pouquinho maior, quando está olhando para esses ativos de renda variável, principalmente ações aí, né? Eu acho que o que espanta muito assim, as pessoas no mercado de ações também é a falta de previsibilidade, né? Eu recebo mensagem direto lá no Insta. Pô, se Isso, eu botar 10 isso. mil reais aqui, quanto vai me dar por mês? Mas a renda E variável, cara, exatamente. o pessoal tem que colocar o pé no chão nesse sentido. Cara, você exemplifica, eu acho que eu vi isso no mínimo, durante a tutoria, eu acho que umas 4 vezes. 3, 4 vezes. O gráficozinho que você faz, aí você faz lá os pontos, aí depois você faz lá, né? E depois você traça uma linha reta. O Aham. pessoal tem que entender isso, né? Tem que entender isso. É renda variável. Variável, né? Então, ele tem que saber que ele está submetido a determinadas, né, questões financeiras e eu diria até mais psicológicas. Como você também pontuou muito bem nos seus vídeos, eu não me recordo muito, mas acredito que seja nos iniciais da tutoria, da questão que você fala perda permanente, perda temporária, que é uma questão psicológica essencial, né? Eu trabalho bem isso, por quê? Porque como eu tenho um foco, na época, acho que eu comecei em 14, em renda fixa, 18, 19 comecei na variável, bem com coisa bem simples mesmo e tal, e a partir de 20, né? 18, 19, 20 eu já comecei um pouco mais forte. Mas eu sempre tenho essa ideia. Então, hoje, né, vamos dizer assim, a coisa. Eu já sobrevivi a circuit breaker também, né? Foi outro ponto. Aquilo foi pesado. Né? Dá para a gente escrever livro, cara. Circuit breaker, já pandemia, Você guerra agora. desde 2014? Tô assim, mas assim, eu entrei em 2014 lá, uma coisa assim, bem renda fixa, bem Aham. assim, basicão mesmo, assim. Você já deve ter visto um monte de coisa então já no mercado, né? Já pegou impeachment de presidente, Isso, já pegou escândalo de corrupção, né? O Joesley Day, já pegou a greve dos caminhoneiros, já já. pegou pandemia, já pegou uma pancada de coisa, Não, então. na época, quando era tudo bem que era renda fixa, aquela coisa toda, mas que aquilo quer não tem um impacto, né? Você, Tem. né? Então, beleza. Então, o pessoal ele tem que entender isso aí. Essas perguntas até que fazem é trabalhar a questão psicológica. Na verdade, o entendimento técnico é que eles têm. Não, mas pode dar. Mas ele quer uma palavra tua, né, como de conforto, que você é um referencial. É. É aquela coisa da tua paciência, de explicar, ó, tal, aquela coisa. Eu acho que às vezes a palavra não apazigua mais do que a própria razão, entende? Aham. Essa questão das plataformas hoje, né, as plataformas, vamos dizer assim, virtuais, né? Por exemplo, você gravou e deixa lá e vende. Fantástico, o business é fantástico, entendeu? Mas, assim, não pode jamais descartar o olho. Eu vejo dessa forma. Descartar o Seja em quê? qualquer... Desculpa. Olho no olho. Ah, Olho tá. no olho. Isso é essencial. Por quê? Porque isso vai dar confiança e a partir daí vai virar aquela coisa que o marketing fala, né? A cada um cliente satisfeito, ele pode te trazer, eu acho que mais 4 ou 5. Um insatisfeito te deixa com menos 20, alguma coisa desse tipo, né? Mais ou menos isso. Ou é um, pode trazer 3 e você pode perder 15, alguma coisa assim. Então, ele fala sempre isso. E quando essas pessoas se bombardeiam, por isso que eu acredito que você tem um bom suporte nessa parte de chat, porque precisa, né? Você imagina a quantidade de coisa quando o mercado dá um espirro que chega para você, né? De mensagem. Mas é a parte psicológica, né? Hormônio, descarga de adrenalina ali no cara, né? Quando você está treinando, você deve, né? Você faz jiu-jitsu, né? Eu acompanhei também. Então, isso, né? Tem muito isso. É até importante fazer, tá? Para liberar, né? Liberar É. endorfina, serotonina, isso é essencial, entendeu? Então, tem que ter isso. Então, isso é curto. O cara mistura isso aí, tem algumas pessoas que eles não vão ter essa maturidade de dizer assim, ó, vamos lá, as caixinhas, né? Vou pegar nessa caixinha e um projeto que eu tenho para frente. Mas se por acaso tem o circuito breaker, arrebenta tudo, tem todo esse cenário que então, o cara não tem essa parte mental bem desenvolvida, ele liquida aquilo ali e já era. E a onda já passou, a onda que passa, você não pega.
você não dropa mais ela. Então, é isso. Então, tem essa parte do olho no olho para estar orientando, para estar... E na hora, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Calma, a decisão vai ser sua, mas a gente tem esses caminhos. Então, você opta. Porque como o Hilton falou, do você se sente confortável com o quê? Hilton, é aumentar o strike da via. Pronto. E é assim que faz, desse jeito? Exatamente, pode fazer. Como que fiz? Não chegou lá, Léo, mas eu me senti confortável, cara. Não. Um mês a mais, 15, 20 dias a mais, importante que eu aprendi a técnica e das próximas eu já sei como fazer. Então, é isso que vale o curso, entendeu? Então, eu acho que... A gente prioriza muito isso, né? De conseguir dar esse contato, né, de conseguir passar, tipo, essa confiança, essa prática também, porque o mercado vai acontecendo, as dúvidas vão surgindo e as coisas às vezes têm que ser rápidas, né? Então a gente prioriza muito isso daí, né, da gente conseguir ter esse contato mais próximo para que as coisas possam ser aprendidas de forma mais ágil e também para que as pessoas consigam ter bons resultados, né? Isso é importante, ter confiança. Só se tem resultado com confiança, né? Exatamente. Em relação à questão dos aportes, né, como você sugeriu, a carteira, né, entre a mínima e a máxima, entre 2 e 10, né? Eu hoje, vamos dizer assim, minha carteira ela é um tanto quanto extensa. Eu tenho cerca hoje de 36 ativos, se eu não me engano, distribuídos nas duas, né? Nas duas corretoras. Fundos imobiliários são poucos, eu acho que em torno de 5, e o restante são os ativos. Só que o que acontece hoje? Nessa estratégia que eu te falei, aqueles lá que estão com baixo desempenho, eu estou mantendo por enquanto, né, para estudar comportamento gráfico, estou deixando de lado. Tem alguns ativos que eu quero fazer buy holder, né, que chama, não é isso? Eu acredito neles e tem dado certo, né? A Klabin, o NIP, se eu não me engano, GG Gerdau, né? GBR4, entre outros aí, tá dando certo, eu tô acreditando. A GGBR, eu fui verificar, né? Inclusive até conversando com o meu assessor, eles acreditam um pouco na outra, no grupo Gerdau, mas na outra lá, no outro ticker que eu não lembro agora. Eu estou vendo a possibilidade de estar mudando. Vou ver também que eu vou seguir a orientação dele, né, Léo? Estou procurando mais, assim, vamos dizer assim, uma orientação mais técnica. Até o momento tem performado bem, mas nada impede que eu mude meu mindset com uma coisa mais pé no chão. Visto que tem toda uma equipe acompanhando, é como opções de oportunidades, né? Como você falou, são as lacunas do mercado que vocês estudam, e a mesma coisa do Eduardo chegar aqui e, de repente, achar que aquele gráfico tende a isso, ser uma base estatística, ou um feeling, né? Não, porque eu me identifiquei com o case e eu acho que não é bem assim que funciona. Então, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca fiz isso, mas estou dizendo que poderia acontecer. Eu não tenho amor ao papel, tá? E, assim, o buy holder que eu te falo são empresas assim que lá eu estudei pra caramba, tá na época, né, lá atrás. Não, essas aqui vamos gradualmente e vem dando certo e eu acredito que vai continuar durante uma longa data. Mas, se surgir alguma coisa, uma mudança de tese, de gestão, aí eu tenho que lidar, né? Mas até o momento eu estou mantendo. Entrou essas outras, na época eu tive uma assessoria, né, de uma carteira específica chamada carteira Axis, acho que é da sei. Então, foi sugerido um book lá com 10 ativos e eu acabei pegando uma fatia e colocando, distribuindo entre elas, né? Só que, quando eu distribuí, o que faltou? Faltou a gestão dessa carteira. Então, eu já tinha a minha buy holder, entrei com essa outra. Aí ela cresceu um pouquinho. Dentro dessa Eleve, ela tinha a via, né? Ela tinha a via lá dentro dela, eu procurei fazer um preço médio, aquela coisa toda, e alguns ativos que caíram. Então, todos esses aqui, essa outra parte aqui de baixo, foi dessa carteira. Eu herdei, né? Aí, o que eu estou fazendo? O que eu estou em boa posição, eu estou liquidando, e as que estão na tobosa, eu vou estar mantendo e analisando como é que eu posso fazer. Então, por isso que quando eu chego naquela questão da alocação, eu meio que me baseio nos 10K, né? Mas, em contrapartida, eu penso, como é que eu posso fazer para posso duplicar ou triplicar essa carteira aqui do opções de oportunidades, entende? Aí eu conflito com o quê? Eu quero trabalhar com o que eu tenho. Eu não vou aportar mais nesse sentido, entende? Aí eu estou procurando buscar
um equilíbrio aí. Como é que eu posso fazer? Porque o sistema é dinâmico, né? Você vê que tem um sistema de multivariável. Eu tenho uma migração para renda fixa, eu tenho que trabalhar ativos que estão lá embaixo, né? Que eu tenho que analisar comportamento, se vende, se compra novamente, fazer esse jogo até eles, ou se o mercado vai subir, eu, né? Tenho que estar fazendo algumas operações de venda coberta para remunerar a carteira também. Então, quando chega a alguma recomendação, eu tenho uma certa dificuldade no sentido de saber quanto que aloca, né? 1% de quanto? A minha base, entende? Mas a gente é aos poucos, né? É aos poucos. O sistema está muito dinâmico ainda, ele está tomando forma. Eu tenho uma ideia de como ele vai, daqui a algum tempo, ficar, como eu entendo que ele vai ficar, né? Mas ainda tem toda uma caminhada, porque a casa ela está com muita gente. Tem muita gente dentro da casa. Né? Tem cunhado lá, tem sogra, tem um cara, tem um cara que é super produtivo lá também. Então, eu tenho que alocar. Como é que eu vou fazer aqui? Entende? Aí eu tenho que parar e ver como é que eu vou direcionar isso. Mas, em si, Quando eu faço a recomendação ali de alocação de 1%, por exemplo, qual que é a ideia por trás, né? É justamente você pegar uma parte do caixa que você gerou, uma parte da renda que foi gerada, para você alocar nessa estratégia. Então, assim, nesse caso, como você tem um monte de posição, eu acho que qual que seria o core, a ideia principal? É você pegar uma parte do caixa que ele foi gerado, seja dos dividendos que você recebeu, ou seja, das estratégias de lançamento que você foi fazendo para estar remunerando carteira, e aí você vai começar a direcionar um pouco um pouco desse caixa para pegar essas operações aí direcionais, né? Que é justamente a ideia do sistema diamante, gera caixa, pega parte do caixa para colocar em estratégias direcionais. Qual que é o grande ponto, né? Qual que é a grande sacada que está aqui? É justamente que você consegue diminuir, se você, claro, consegue pegar uma sequência boa ali dessas operações mais especulativas, direcionais. Eu gosto bastante da análise estatística, né? Fazendo aqueles desvios para pegar as fugas, né? Saindo do desvio para montar as estratégias direcionais. estou estudando a planilha lá. Estou estudando. É muito bacana, funciona bem para caramba, e isso daí ajuda a fazer o quê? Diminuir o seu preço médio, o seu custo, né, dos seus ativos. E aí você fazendo nesse processo, né, e claro, se der errado a posição, a operação, qual que é o ponto? Você perdeu uma parte do caixa que foi gerado. Então, você continua com seus ativos intactos, você continua com a sua geração de renda ali contínua também. A geração de renda vai estar flutuando também, a depender do preço do ativo aí, de como é que está, como é que estão os ativos, de onde está o seu preço médio também, né, para você acabar não se expondo demais a risco nos lançamentos. Mas o grande ponto é esse, né? O que a gente diz assim que você tem um sistema fechado, né? Então, é um sistema que você falou, ó, não vou aportar mais capital aqui. Então, ele tem que funcionar com com a própria geração ali que está dentro do sistema, daquele sistema fechado, né? Então, Perfeito. hoje, como é que é isso aqui? Eu tenho um sistemazinho fechado, por exemplo, mercado americano faz tempinho ali que eu não faço aporte. Então, eu também tenho esse sistema fechado. Tem alguns ativos que caíram muito, principalmente do setor de varejo, lá também tomou pancada. Meu preço médio está mais aqui para cima. E aí, o que, que eu fui fazendo? Né? Pô, fui gerando bastante caixa nesse tempo. Então, sobrou caixa. Agora eu estou fazendo algumas operações direcionais que está melhorando, né, o resultado da minha carteira. Então, por mais que o mercado esteja caindo, ou estava caindo, né? A gente começou a ter uma movimentaçãozinha de alta, minha carteira se manteve, em termos de valor, né, de carteira total, se manteve estável e até com uma valorização, e isso me dá a capacidade também de estar aportando em mais ativos, e aí que vai melhorar ainda mais o meu preço médio de compra deles. Então, é um sistema ali que ele, ele vai girando, né? Eu acho que assim, a alocação, quando eu falo alocação recomendada, de 1% é na suposição ali, na ideia de que você gerou, talvez, ali de renda no mês de 1 a 3%, para você fazer essa alocação. O grande ponto é não usar capital próprio, não depender ali dos seus ativos ou ter que liquidar a posição
para cobrir uma operação especulativa que deu errado. Então, acho que esse seria o primeiro step aí, né? O primeiro ponto. Uhum. No caso, Léo, a única coisa que, vamos dizer assim, que o operador vai fazer, ele pode perder a gente chama de custo de oportunidade, se eu não me engano, é isso? Vamos dizer assim. Mas ele também está colocando uma estratégia que ela pode dar certo, né? Ou seja, Aham. ele ganhou, por exemplo, 1%. Esse 1%, ele pode alocar 3%, por exemplo. Ele pode alocar, quero pegar, vou dividir esses 3% em determinadas estratégias. Ele tem que ter em mente que se uma delas for perda permanente, vamos dizer que ele perdeu esse valor, foi 2%, e o custo de oportunidade dele também. Então, na verdade, o mês que ele ganhou 3, ele iria ganhar 2. Em contrapartida, ele tem probabilidade de aumentar também, correto? Então, Aham. assim, e também tem a questão da variação do ativo, né? Se de repente ele subir ou descer, é outra variável. Ele pode ter ganhado um mês, mas no outro, de repente, esse ativo pode cair também. Então, tem que se analisar, né? Mas, assim, essa estratégia que você está falando aí, eu vou procurar estar seguindo, né, nessa visão, nesse core que você falou, do rendimento total da carteira. Ah, quanto que, Perfeito. vamos dizer, mensal, beleza, com dividendos, né, com todo, na verdade, a valorização do ativo não, né, Léo? Mas basicamente dividendos, sobre proventos em si, É, né? tudo que foi gerado de caixa, foi virando saldo disponível em conta corrente. Isso, perfeito, entendi. Não, valorização do ativo a gente descarta, apenas o que Não, vai porque, para o caixa. porque a valorização do ativo ele não é um lucro realizado, ele é um lucro Ah, temporário. Da mesma perfeito, forma que a gente tem uma perda temporária, a gente tem um lucro temporário. O lucro só vira lucro realizado quando a gente realiza a posição, ou seja, quando eu vender isso, aquelas ações. Uma perda temporária só vira perda permanente na hora que eu também realizo aquelas posições. perfeito, Tanto é que eu não pago imposto em cima de valorização de ativo. Eu pago se eu fizer uma realização daquela posição e colocar o lucro no bolso. Então aí eu exato. pago o imposto. Lá Então nos tem que Estados ter. Unidos já muda, né, em relação à questão de desempenho, né? Lá, você obtendo, se você tiver perda, você não consegue compensar, né? Eu lembro que você É, comentou isso, né? Esse não detalhe consegue também. compensar. Tem O alguns Léo, detalhezinhos chatos lá. exatamente. Mas é assim, é um mercado fantástico. O case é fantástico. Se alguém, né, tiver tempo suficiente para se dedicar a isso, eu acho que deveria, né? A língua, eu acho que é dos menores empecilhos, são termos técnicos, eu acho que com o decorrer vai aprender. Mas você tem uma dilatação de tempo muito maior, né? Tem. Você consegue esticar aquela tua tese e, enquanto isso, tomar determinadas decisões. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso. Né? São ativos, poucos ativos que a gente consegue, né? Eu acho que É, Petri, Petro Vale, ainda assim vai ser complicado você pegar a operação mais longa, né? O que eu ah, gosto bastante, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como você tem liquidez para várias ações, né, para mais de 160 ativos, com mais de 720 dias de liquidez, o que que você consegue fazer? Pô, o mercado caiu, desvalorizou 50, 60%, você consegue fazer um lançamento coberto lá no seu preço médio de compra para um ano recebendo 11, 12% na frente. Então você pum, já recebe um baita de um caixa. E se o mercado disparar ali em um ano, tudo retomar, você entrega basicamente no seu preço médio, só que você tem 12% de caixa para trabalhar. Ou para montar as operações direcionais, para tentar trabalhar esse caixa e melhorar a eficiência. Claro que você tem que botar ali um limite, né? Tipo, se sei lá, fiz 12% ali que me antecipou. Se bater em 6 ali, que eu torrei de caixa, eu já, paro, bola para frente, e aí você tem esse espaço para você conseguir trabalhar. Aí você aumenta a eficiência ali da sua carteira. Você consegue aumentar a rentabilidade da sua carteira com essas posições. Ou mesmo, enfim, você gerou 12% ali de caixa, caso você queira comprar mais ativos num preço
médio que está mais embaixo, dá para fazer também. As possibilidades são inúmeras, né? Então acaba ajudando outro mundo, bastante. outro mercado, né, Leonardo? Então, outro ambiente, né? Mas, E assim, recomendo bastante aí, para quem tem esse perfil mais de tempo, né? E, inclusive, você tem um produto, né? Isso voltado para o mercado americano, né? Que você comentou, não foi? a gente tem, né, que é o Opções Experience, que é um acompanhamento mais perto para estar operando no mercado americano. Na verdade, a gente só teve 2 turmas dele, que foi sensacional. Né? Inclusive, um dos alunos do Opções Experience foi o Alan, né, que criou a Ah, o Alan, planilhazinha lá. lembro do Alan, sim. E aí depois ele virou aqui o nosso colaborador, ele foi tocar os projetos pessoais dele, acabou saindo também. Mas o Alan, ele vive mandando mensagem, né? Acabou virando um amigo. Ele fez só de lançamento coberto sintético que ele executou nos Estados Unidos no ano de 2021, deu 124%. Muito bom. Então, com estratégia simples, você não precisa ficar acompanhando o mercado, você não precisa abrir mão da sua vida ali para estar fazendo as coisas. É uma operação simples, né? O lançamento coberto sintético não exige muito tempo. É E verdade. você consegue um excelente retorno. E Eduardo, e para você, como é que estão os resultados do sistema Diamante para você? Você conseguiu ter resultado? Não conseguiu? Ainda Sim, está? sim. Eu preciso deixar isso de uma forma mais gráfica, né? Mas, Aham. em síntese, Léo, foram bem satisfatórios. Como eu te falei, eu estou operando com estratégias muito simples, né? Lançamento coberto, lançamento sintético bastante também, com puts, né? Como eu te falei no início, a minha base de ativos, né? Ela é um pouco extensa, mas não são todos que eu consigo. Mas os que eu consigo, que, vamos dizer assim, mais de 60%, 60%, 70%, eu faço pouco de lançamento coberto, estou sendo remunerado. No caso ocorreu um caso de BBAS3, que eu tive que recomprar, mas o meu delta foi positivo também. Outro caso, além da rolagem da via, fiz esse outro também, eu me senti super tranquilo, porque como ele deu um up, né, quando eu fiz as continhas lá, ainda saí ganhando, mesmo comprando. Né? Então, isso, se eu não soubesse da técnica, eu não conseguiria fazer. Então, isso que é bacana. Né? Tá, eu estou com uma operação também frio, que está na mesma linha, entendeu? E, de repente, lá eu estou vendo que aumentou muito o preço, né, da opção, mas não tem problema, é só eu vou lá no meu preço médio, vejo lá como foi que dá simples assim, né? Ou entendeu? Ou compro de volta. Então, isso que é o bacana, é esse conforto mental que você vai ter e você saber o que fazer, né? E em relação à questão de produtividade, percentual em cima, eu não sei te precisar ainda, mas vamos dizer que para o iniciante foi bem satisfatório, né? Então, Bacana. acho que mês passado, vamos dizer assim, sei lá, em torno de entre 1,5 a 2K, mais ou menos, né? Super pé no chão, assim, bem preliminar mesmo, e esse mês a gente supera os dois. Bem fácil. Maravilha. E sem foco, como eu estou te falando, tem todas essas outras questões de questão da administração de tempo. Mas é só o começo, né? E você vê que eu tenho bastante dever de casa, né? Você viu como minha carteira está. Então, eu tenho que olhar também um monte de outras coisas aí para ver como é que isso vai se comportando. Inclusive, eu queria até te perguntar, Léo, as perguntas aqui referente a isso, entrando naqueles ativos que estão lá embaixo. Eu escrevi aqui. Como é que a gente consegue reconhecer, tipo assim, o momento mais favorável para a gente aplicar as estratégias com opções na análise gráfica? Eu vi que você deu uma aula sobre análise gráfica, acho que foi a última aula prática que você deu. Eu não pude participar, mas eu vi que está gravada. E tem também na plataforma, também tem aula de análise gráfica lá, que eu vi que tem muito conteúdo interessante para estudar. Eu vi lá alguns bem bacana. Mas, assim, aquele momento que a gente, por exemplo, tem alguma sinalização ali que dê para a gente já ficar alerta, né? E também na questão da planilha, né? Aquela questão de lançar os dados, beleza. Mas eu tenho que trabalhar um pouquinho aquela questão de interpretação na planilha, dos desvios também. Mas, em Aham. síntese, no gráfico, assim, o que pode a gente já ficar mais atento em determinado ativo? Bom, Aí, se você for fazer operação olhando ali para análise gráfica, né?
Eu acho que os principais pontos ali é você dar preferência a trabalhar a favor de tendência. Então, se o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, está fazendo topos e fundos descendentes, tenta trabalhar nesse sentido, tentando focar na continuidade da tendência. Deixa eu pegar aqui um caso deixa eu ver, a Cielo. A Cielo aqui foi uma das operações que a gente fez, só que aqui a Cielo, deixa eu colocar na tela. Então a Cielo foi um processo aqui onde eu trabalhei uma reversão de tendência. Então o mercado estava aqui em queda e eu falei, pô, eu acho que o mercado vai fazer esse processo de reversão. Né? Então, tem até um gatilhozinho, que se você for ver lá na aula que eu dei, que é o gatilho do XYZ, né? Você vê aqui que ele fez a mínima do movimento, fez aqui uma movimentação de máxima e mínima menor do que o anterior, aí a gente teve uma consolidaçãozinha aqui, e a partir do momento que rompeu aqui, ele acionou uma condição de compra. A gente ficou preso ali um tempinho no ativo e, pum, estourou. Fez esse processo aqui de reversão. Então, até aconselho que você veja a aula que a gente está gravada, está lá na plataforma da parte de análise técnica, que eu Isso. mostro esse padrãozinho aqui, né? Como é que funcionam os fractais, que são tendências menores dentro das maiores. E a gente pega justamente esse processo de virada de tendência num tempo gráfico menor dentro de um maior, justamente para tentar pegar essa movimentação aqui mais extensiva. Né? Então, isso daqui é basicamente olhando mais um cenário de análise técnica, análise gráfica, tá? É uma forma aí de É uma especular das formas. Sim, sim. e tudo mais. Eu particularmente, eu gosto muito mais de trabalhar em cima dos desvios, né? Porque você basicamente tem os níveis de desvio, preço bateu lá, não tem subjetividade. Aquele é o valor ali e pronto. Então, você monta a sua posição para pegar normalmente um contramovimento. Então, são as duas formas aí que eu gosto de trabalhar quando eu estou trabalhando nesse direcional mais especulativo e, e que eu acho que vale muito a pena, desde que você faça a alocação correta, desde que você financie essas estratégias com o dinheiro que o mercado está te dando, para você não acabar fazendo besteira. Ah, no caso, Léo, desse desvio aí, eu estava pensando, se a gente fizer um gráfico, a gente pegar uma empresa como um todo, uma empresa, vamos dizer assim, é como se fosse um organismo, né? Ele se movimenta, ele se articula, e a partir daí nós temos os indicadores, né? Uhum, Que no caso vamos pegar o preço da ação. Então, determinado processo, determinada empresa, ele tem um comportamento, né? Que desencadeia no valor daquela ação, que é o que a gente vê, né? Porque a gente acompanha. uhum, Então, eu estava pensando o seguinte: se a gente for lá atrás e a gente estudar como é o core da empresa, como que aquilo se articula, a gente vai chegar na seguinte conclusão, né? O mínimo, o ponto de equilíbrio dela é esse valor de ação, correto? Aqui. aham, Ela teria que empatar, ela teria um valor de ação X, né? Então, quando ela performa um pouco mais à frente, isso tende a melhorar. E o inverso também, correto? uhum, Tem algum estudo que já foi feito nesse sentido, por exemplo, indústria farmacêutica ou, ou vamos colocar aqui indústria aí de construção civil, um exemplo, os dois, né? Para a gente tentar mapear isso em condições normais, né? Vamos dizer assim, condições normais. A empresa A, a empresa B de determinada área, ela tem aqui o valor da ação dela é essa e ela tende a performar de uma forma sem interferência assim, no valor da ação. Mas como a gente tem um sistema de multivariável, isso pode ser impactado. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar esses infratores aí do sistema, a gente trabalhar com a forma de tentar ver o nível de resistência que ela consegue e quanto ela vai ser impactada. Que, por exemplo, acontece casos que uma empresa performa bem. Vamos, por exemplo, dos bancos. Como é que a gente
ver aquela performance fantástica dos bancos, né? Que eles estão aí, e de repente o preço das ações eles não, né? Seria porque ele está segurando um pouco para não distribuir, alguma coisa desse tipo. Então, eu não sei se tem um estudo nessa linha. A gente interpretar o processo da empresa, a área, e de repente a gente, normalmente faria isso, mas com esses interferentes ela não pode fazer, não pode subir 2, 3, 4 pontos, mas ela vai subir aqui 1,5. Era mais ou É, menos isso assim. eu acho assim, eu não conheço estudo que tenha falando, que fale sobre isso, tá? Pode ser que tenha estudo falando sobre isso, mas assim, é porque o mercado, no curto prazo, o que que ele faz? Ele precifica expectativas. Fluxo de Então, se o caixa. mercado tem expectativa, putz, de que vai vir um balanço muito bom, ele já está precificando aqui em cima e vem um balanço bom, o mercado despenca. Então, assim, essas expectativas, elas são muito subjetivas, ela envolve uma parte de irracionalidade do mercado no curto prazo. Isso. Então, Irracionalidade. 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 Nossa, Irracionalidade. olha Então, só. no longo Irracionalidade. prazo, se você for ver no longo prazo, as empresas são precificadas pelo quê? Pelo que elas são. No curto prazo, as empresas são precificadas pelo quê? Pelo que as pessoas esperam que elas sejam. Equity, E né? No aí, caso, é o equity que você fala, né? exatamente, Naquele vídeo, né? equity é patrimônio, né? É o capital que você tem ali em patrimônio. Então, quando você pensa Ah, no longo prazo, você está justamente pensando nesse processo de crescimento de equity pelo que você montou, por uma carteira que você montou, pelo que a empresa é, não pelo que se espera da empresa ali no curto prazo. Esse curto prazo, essa irracionalidade de mercado de curto prazo, ela é muito interessante, porque é quando abre a janela de oportunidade. Então, ou o mercado está com otimismo demais ali com um certo ativo, ou está com pessimismo demais. Então, você vê que está sempre ali cercando esses extremos. E por isso que a gente tem essas oscilações. E aí, quando você não tem uma expectativa tão clara de longo prazo, vamos pegar, por exemplo, o setor de varejo, porque depende de inflação estabilizar, depende de taxa de juros, depende de tudo isso daí, as pessoas não conseguem precificar as expectativas dela de direito e o que acontece? Aumenta a volatilidade. Só que no longo prazo isso se equilibra. Então, se você olhar aqui um gráfico, né, de um gráfico anual, vamos pegar aqui ó, a própria VEG aqui, né, que é tá uma velho. empresa super estável. Ó. Se você for pegar aqui um gráfico diário da VEG, aí você vai ver, olha que loucura isso aqui. Ó. Ela vai, sobe, cai 30%, sobe 30%, depois cai mais 34%, e muitas vezes nem saiu um balanço da empresa, Sim. entendeu? Quando você vem aqui no anual, e é o que a gente fala de longo prazo, aí você vê como é muito mais estável, né? É muito mais linear, porque as coisas são precificadas pelo que a empresa é, não pela expectativa do que ela seja. Então, isso daí é importante entender. Agora, o que a gente tem de estudo é mostrando que, na maior parte, o mercado trabalha numa condição estatística dentro de uma distribuição normal padrão, né? Numa Ok. Isso é distribuição importante. normal padrão. Então, por que a gente olha tanto aí para essas regiões de desvio? Né? Justamente porque uma condição normal de mercado, em sua maior parte, trabalha numa condição de uma distribuição normal padrão. E por isso que a gente traça os níveis de desvio. Olha aqui o que aconteceu para a CSN. Essa linhazinha azul aqui era a região que eu tracei de desvio padrão para esse vencimento. Então, lá no dia 17, quando estava começando esse vencimento, eu tracei o nível de um desvio padrão para baixo. O mercado estava no dia 17, estava aqui assim, ó, mais ou menos. E um desvio padrão para cima. Olha o que aconteceu quando bateu aqui embaixo. Olha o que aconteceu quando bateu aqui em cima. Aqui a gente até tentou fazer uma compra de call, não conseguiu porque foi muito rápido, mas a gente conseguiu montar a posição para pegar essa movimentação de queda aqui. Inclusive, tem recomendação da CSN, quando você falou, eu já tinha feito. Mas, porque eu já tinha CSN, né? Aham.
Mas eu acho que só foi put, se eu não me engano. Foi a última, se eu não me engano. Mas Foi foi com CSN. Mas eu já tinha feito, se eu não me engano. Eu fiz uma venda coberta. Não sei se você mandou, foi venda de put, alguma coisa desse tipo. Eu Aí eu mandei já uma tinha compra feito. de put para pegar a queda. Foi compra de put, exatamente. Aí eu tinha feito outra, eu acho que eu tinha feito venda coberta, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas CSN é um dos ativos assim que ele tem uma resiliência também, tem uma qualidade fantástica, né? E caiu naquele caso também, recomendação, mas é o caso, né, da Rubi. Com ele, eu não tive qualquer problema em relação às Rubis, cara, sem problema algum. Porque eu sei que os ativos são bons e eu acredito que CSN tende a surpreender, né, com venda coberta e tal. Então, é isso aí. Em relação a essa questão do desvio, você tocou num ponto muito importante. Inclusive, no 30K você fala e fala também na tutoria. Tem um estudo do comportamento das empresas, né? Em relação à distribuição normal, não é isso? Tem um Sim, estudo americano, se eu não me engano, isso que você cita, que na ela. verdade, tem um estudo, tem vários estudos, né, falando sobre a distribuição normal, tanto que o próprio modelo de precificação das opções, do Black-Scholes, que a gente Black utiliza, Shows, ele sim. utiliza a hipótese de que o mercado funciona numa distribuição normal padrão. Aham, Black Show. Então isso é muito importante, principalmente se a gente for trabalhar com essas análises usando estatística, né? Então, Léo, você acaba de responder essa minha pergunta lá em relação ao comportamento da própria empresa. Porque isso casa justamente com o comportamento da empresa, que ela tende a seguir uma distribuição normal. Por quê? Porque o objetivo da empresa não é sempre lucro, né, resultado positivo. Uhum. Então, mesmo que ela tenha algum gap negativo, mas ela tem que voltar para o resultado positivo para ter sustentabilidade. E isso casaria no modelo de distribuição normal, entendeu? Né? O que você vai ver é o seguinte, ó. Você vai ver o seguinte, você vai ter aqui um ativo, tá? Um gráfico que a gente tem aqui, ó, de tempo e o preço, e você vai ter aqui, por exemplo, uma média. Se a gente for Uhum. pegar ali, o ativo tem uma média aqui de valorização. Média, que eu também vou chamar de U. E o que acontece? Ele trabalha justamente aqui, ó, distribuição normal padrão. Ele trabalha, se a gente for pegar aqui, ó, um desvio para cá e um para cá, ele vai trabalhar em 68% do tempo, em média, ele vai trabalhar aqui, ó, nessa região. Então, como é que ele vai fazendo? Ah, Ele vai trabalhando assim, ó, entendeu? certo. E aí, claro, você tem, às vezes ele vem aqui, ó, na região que tem uma probabilidade menor de vir, né? Sim. Mas ele vai trabalhando na sua maior parte nessa região que funciona ali a distribuição normal padrão. Então, é basicamente aí dessa forma. Para você fazer o cálculo, né, da distribuição normal, você precisa da média, e a média ele te diz muito como é que está funcionando a tendência do ativo, e a distribuição normal padrão, ou o desvio padrão, ele te diz justamente qual que é a volatilidade daquele ativo e quanto que ele oscila em média ali em torno da média dele, da média de preço. Então você vai ter ativos que são mais voláteis, que eles vão ter uma oscilação maior, mais forte, você vai ter ativos que são menos voláteis, e esse comportamento, claro, ele tende a seguir uma normalidade, mas vez ou outra foge dessa normalidade aí. Que é a questão temporal, né? Em quanto tempo ele reage? Porque ele dentro da distribuição normal, 60% do tempo ele estaria ali. Mas em quanto tempo ele dá essa resposta? Que seria, no caso, a volatilidade, né? Seria Na verdade, uma relação não tem um temporal. tempo, né? Ali, quando a gente traça o desvio padrão, seria, como eu pego aqui, todos os meses eu faço esse fechamento, Hum. ele me fala que isso daqui acontece no prazo de um mês, por exemplo. Mês a Então, mês. só que a formação do preço ele é um processo estocástico, né? Então, o que é isso? Ele fala que justamente quando a gente vai ver esse estudo mais estatístico de como é que funciona a formação do preço, ele fala que os movimentos eles são aleatórios e não são definidos quanto se é para cima ou para baixo.
Mas dentro desses modelos, desses processos de informação, esses processos estocásticos, a gente tem o que é o modelo geométrico browniano, né? Que é o modelo, basicamente, que trabalha que um processo estocástico pode trabalhar dentro de uma distribuição normal padrão, né? Que é como os estudos mostram e que o mercado funciona a sua maior parte do tempo. Outra pergunta aqui, Léo. Em relação à questão das gregas, eu observei aqui que, que quando a gente faz algumas operações que com duas, né? Duas juntas, as gregas se fundem, né? Uma que vamos dizer que ela tem o θ, tem o delta, de repente ela é modificada, né? Uma influencia a outra, não é isso? Ocorre uma espécie de fusão, quando a gente vai ver lá no simulador. Né? Eu tinha perdido o meu áudio aqui. Você pode responder, repetir a pergunta, por favor? Claro. Em relação ao comportamento das gregas aqui, quando a gente faz, por exemplo, uma operação que a gente coloca operações combinadas, né, duas pernas, né, três pernas, seja quanto for, né? Ocorre uma espécie de fusão, não é isso? Quando a gente junta, ela modifica aquele θ, aquele delta mudou e tal, ele era positivo para negativo e tal. Eu achei isso muito bacana. Em relação ao Pilab, eu ainda não estou no nível, por exemplo, não estou conseguindo ainda ter, né, tá pagando ainda, mas assim, tem as opções.net e tal, aquela coisa toda. E o Pilab é uma plataforma bem bacana também, né? Acredito que tenda a ser um pouco melhorado. Eu sei que o nível de complexidade, você que veio de programação, você sabe, mas na minha cabeça, eu acho que já poderia se pensar alguma coisa desse tipo, assim, né? Vou procurar ser bem assim, bem direto, não sei se vai chegar a ideia, mas a minha ideia é o seguinte, você sabe o projetor de slides? Lembra que tinha a transparência, que a gente colocava uma luz e colocava em cima? Você imagina que eu projete ali um desenho de um comportamento gráfico, de uma tese minha que aquele ativo vai se comportar, correto? Projetei ali. E aqui eu tenho um monte de transparência, né? Que é o que a gente fazia, e cada uma tem lançamento coberto, trave de alto, de baixo, tal, straddle, tudo. Aí eu observo, espera aí, olha só, estou vendo a linha de tempo, eu vou pegar aqui agora e... Ah, não, esse aqui não, está fora. A bandejinha, não, olha só. E, cara, quando eu encaixo esse aqui, dá certo. Não, esse aqui tem... Não, mas esse aqui tem um pouco mais de risco. Esse aqui fica muito perto. Você entende com a minha interpretação sobre as operações com opções? É mais ou menos isso. De uma forma, desculpa, de uma forma bem até lúdica de falar, tá? Mas eu vejo dessa forma. O que é que me falta? Saber, dentro daqueles minhas anotações ali, nas minhas transparências, isso aqui, esse comportamento eu vou ver aqui e vou colocar. Entende? Mas para isso eu tenho que saber exatamente o que eu fiz ali. Se é uma bandejinha um pouquinho mais aberta e aquele gráfico eu vou colocar por cima e, opa. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, automaticamente as linhas gregas se modificam, né? Correto? Então, você já imaginou, se a gente conseguisse um sistema que a gente pegasse um gráfico X lá, colocou ali, e de repente pegasse e transpusesse em cima, e ele desse isso? Não estou, logicamente, querendo, assim, de forma alguma, desmerecer o trabalho matemático que há por trás disso. Eu estou pensando nos meus vários companheiros alunos e os futuros alunos também, né? Que não vão deixar, lógico, tem que ter lastro, porque eles não vão chegar e jogar ali, beleza, não. Ele vai fazer, aqui ele vai se adequa. Aí vai indicar, grau de risco, as gregas têm que ter tende a acontecer isso nessa tese que você está imaginando. Cabe a ele assumir o risco. Aí, para isso, ele tem que saber, quando ele coloca aqui, modificou grega, o que vai acontecer aqui, entende? Mas, na minha mente, eu comecei a pensar nisso. Você tem, assim, né, tem como saber, né, o que vai acontecer. A maior tendência a acontecer isso. Na verdade, eu acho que não no OpLab, mas no Profit Chart aparece, que é o POP, né, a probabilidade da posição dar certo, aí mostra o risco, perda máxima,
o ganho máximo, aí você tem as variáveis gregas também, e na própria plataforma dos Estados Unidos, já que a gente está tentando trazer algo parecido com o que já tem lá, né? A gente está tentando fazer essa transposição, que pelo que eu entendi seria isso, né? Que você está pensando aí. Mas, assim, de estratégias, dele falar, melhor estratégia, um sistema que fala, a melhor estratégia para esse momento é essa. Qual que é o problema disso? Porque não tem, a estratégia por si só, não importa qual tipo de estratégia você está montando, se é uma trava de alta, um lançamento coberto, o que vai te dizer, né, o que é melhor para aquele momento é o que está por trás, é o 0 e 1 que está por trás, e não a estratégia. Por exemplo, o mercado bateu num ponto de desvio, que para mim é uma estratégia que eu montei, que uma estratégia que eu acabei desenvolvendo. Então, para isso, eu vou ter uma infinidade de estruturas que eu posso trabalhar a movimentação de alta do mercado, seja uma trava de alta, seja um risco reverso, seja uma compra de call. Né? Então, você vê que não é estratégia, mas é a tese, né, que está por trás disso daí, que aí cada um vai ter a sua forma de estar trabalhando, seja por análise técnica, o cara tem ali uma forma de fazer análise técnica, uma estratégia diferente, o outro faz análise por fluxo, o outro até por fundamentos, né? Então ele faz todo o estudo ali, fala, isso aqui está mal precificado e monta. Então a estratégia, ela não traz, ela não tem, como é que eu posso dizer? Ela não tem sentido se você não tiver uma base por trás, um objetivo por trás. E é esse negócio por trás que muda. A estratégia, ela vai ser só algo que pode encaixar quanto aquilo que você está vendo. Eu acho que o mercado vai subir, então você vai ter várias estratégias para trabalhar a movimentação de alta. E também, né, Léo, o curso basis, né? De repente, a tua estratégia é baseada só em cost basis também. Uhum. Não é isso? Porque, Exatamente. se você vê, por exemplo, eu tenho, da mesma forma que eu tenho situações assim, bem desafiadoras, a boa parte delas, né, na minha carteira, mas eu tenho assim, situações bem confortáveis. E são justamente aqueles ativos que eu te falei, que eu estou fazendo buy. Né? Então, Uhum. eu reflito muito, eu acompanho, né, esses ativos e eles flutuam. Eu consegui, esse tempo que a gente está acompanhando, né, eu consegui ver o comportamento. E até o momento tem dado certo, né? Só que o que é que eu fazia, fazia antes, né? Eu não aproveitava essa onda. Tipo assim, de baixar, por exemplo, tá lá em cima, beleza, eu vou liberar um pouquinho aqui, de repente, né? E quando ele cai, eu comprar aqui um pouquinho embaixo. Geralmente, o que eu fazia? Eu fiz um grande aporte e comprava, né? Aos poucos também, né? Mas hoje eu observei que mesmo esses ativos que eu estou numa zona de conforto, um cost base baixo, melhor falando a linguagem, né? Eu posso fazer isso também. Porque se de repente, por um motivo tal, né? Como aconteceu, acho que antes de ontem, né? Uma queda, né? Uma pessoa Perfeito. que dá no mercado e tal, liberar um pouquinho, beleza. E quando cai, de repente, eu posso comprar um pouquinho aqui, porque ele já vai retornar. Quando ele estiver lá em cima, níveis, né, que eu vou acompanhando, eu vou liberar aqui um pouquinho e deixar isso como reserva, e no ativo que eu estou acreditando, de repente, comprar um pouquinho mais, entendeu? O push Perfeito. base, ele pode ter tem também esse lance também, né? Léo, Você vê que são coisas, né, que vão além da estratégia em si. São coisas que estão por claro, trás perfeito. e tá toda na sua concepção. Edu, a gente vai precisar encerrar, tá? Então, cara, eu só queria agradecer aí pelo bate-papo, por estar te conhecendo aí um pouquinho melhor. Eu acho que foi Eu que te bem agradeço, cara. bacana. Foi bem bacana aí a nossa conversa. Acho que eu espero que tenha dado para esclarecer aí algumas coisas aí que você me perguntou. Então acaba sendo aí um pouquinho mais corrido o tempo. Mas, acho que a gente conseguiu bater um papo legal e, cara, foi um prazer enorme aí te conhecer, saber que você está estudando, você está empenhado, você está conseguindo aos pouquinhos ter ali os seus resultados. E, parabéns aí por todo o empenho. Beleza, Léo. Léo, deixa eu te fazer só a última pergunta, que foram três, mas eu prometo que é rápida. É justamente em relação aqui a uma tese, né? Aham, Utilizando o exemplo de via.
tá certo? Que é um bem desafiador, como eu conversei com o Hilton, né? Às vezes, Hilton, é questão até de honra, mas eu tô firme. Vamos lá, o que eu aprendi eu quero colocar em prática, né? Olha só, Léo, imagina o caso de dia que eu tô com o meu cost base lá em cima, tá certo? Aham. Então vamos lá, o que que eu estou pensando? Imagina a massa financeira. Então, eu tenho um lote, por exemplo, sei lá, um lote lá de via. O que é que eu estou fazendo? Está lá embaixo, o que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer lançamento coberto ATM, ok? Uhum. Vamos lá. O mercado foi e de repente eu fui exercido, ok? Pego esse montante, aí agora eu vou fazer lançamento sintético. E ficar nesse jogo. Aí o outro mês, de repente eu fui também, não dei nada, ganhei taxa. E a partir daí, tive que comprar lá. E assim vai. E sempre trabalhar com a minha massa financeira. Nesse caso, você vai ter momentos que você vai ter perda permanente, outras que você vai ter lucro permanente, perda permanente, às vezes lucro permanente. Tem um Isso. estudo, né? E eu acho que talvez tenha sido esse estudo que você tem até citado, que eu falei lá na Renda 30K, que é um estudo que na verdade não foi divulgado, ele foi feito lá no INSPER, no projeto de conclusão de MBA, de um colega que eu conheci, ele mostrou o estudo, justamente com BOVA 11, mostrando só lançamento ATM. Só lançamento ATM, mesmo que tomando exercício, se o mercado caísse, o cost base ficar lá em cima, e mostrou um resultado muito positivo em 10 anos. Né? Dava um pouquinho mais de 3% ao mês em BOVA 11 no prazo de 10 anos. Tá? Então, isso também é uma estratégia que dá para fazer, sem problemas nenhum. Então, Isso aí, Léo, eu lembro do estudo que você falou, mas, é. mas não foi. Foi a gente conversando com o meu assessor. O cara, ele tem uma vasta experiência, provavelmente ele deve ter lido isso, não me falou, mas casou, eu lembro muito bem, muito nitidamente do teu colega. Foi até uma tese de mestrado, doutorado. Foi isso? Foi uma conclusão de MBA, né? Que ele estava De fazendo. MBA, ok. É. Então, só para confirmar, então eu lembro muito bem. É porque é uma das estratégias também que daria para ser aplicada. E é tudo que Aham. vai também estar trabalhando. Léo, cara, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Por favor, transmita os meus, vamos dizer assim, os meus parabéns a toda a tua equipe Obrigado. que faz a tua empresa aí. E só te desejo sucesso, cara. Eu tô sempre, apesar dessa correria, mas a gente para um pouco para conversar, independente de qualquer coisa aí que eu puder estar agregando. Tá certo? Eu sou um cara que a parte de metodologia de aprendizagem sempre está na minha vida, porque eu viso disseminar conhecimento também. Eu preciso disso, né? Você chega numa empresa para implantar alguma coisa, para conversar com o pessoal de operação, que muitas vezes são pessoas que não têm assim, muita instrução técnica, né? Aham. No vocabulário, entendeu? Então, a gente tem que saber chegar, principalmente na área de mineração, de produção. Então, eu sempre viso isso. E tem o conhecimento, né? Tem o conhecimento tácito, a gente não pode desmerecer. Tem o técnico, tem o conhecimento tácito, tem um monte de coisa que a gente tem que levar em consideração. E se a gente souber chegar, se a gente souber tocar nessas pessoas de uma forma, eu sei que a tendência é só a gente estar multiplicando isso, tá trazendo mais gente para o mercado, o menor que seja, né? Cara, eu tenho aqui R$ 50, R$ 100, R$ 200. Então, ele começar e a coisa vai crescendo, crescendo, e trazer mais gente, né? Porque a É gente isso aí. espera aí vocês crescer também, com certeza. É a nossa missão, né? Para que a gente possa simplificar e trazer um mercado que, vamos dizer assim, é, é isolado a poucas pessoas, né? Mas que a gente possa mostrar para outras pessoas que também elas podem remunerar melhor o capital delas, que elas podem aplicar nesse mercado. Você também pode ter uma tranquilidade, né? Você pode operar com tranquilidade, que uma tranquilidade até maior do que outras estratégias de renda variável, né? Então, isso daí é sensacional. E obrigado, eu vou repassar assim para o pessoal da equipe, o pessoal vai ficar feliz pra caramba aí com o seu feedback. E, cara, muito obrigado aí. Prazer enorme ter te conhecido. Foi excelente aí o bate-papo, a gente poder trocar um pouquinho de ideia. Isso daí, com certeza, ajuda bastante aí a fomentar e trazer mais conhecimento para as pessoas. Beleza, Léo. Tudo de bom para vocês aí. Valeu. Valeu, um abração. Tudo de bom para Tudo de você bom. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.